Olá, meus amigos e minhas amigas, uma alegria estar aqui com vocês de novo e dando prosseguimento a esse nosso projeto para que vocês conheçam melhor, não o tabelionato, mas o tabelião ou a tabeliã que está à frente do tabelionato. Eu tenho a honra de conversar com uma pessoa que eu conheço há menos tempo do que eu gostaria presencialmente, mas já conheço há muito tempo pelo seu renome e bom trabalho e que se tornou uma amiga minha relampagamente, não existe isso, na velocidade de um relâmpago, vamos arrumar o português, que é a doutora Ana Paula Frontini. Ana, muito bom estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho. Uma honra estar aqui, professor Simão. É sempre muito bom estar com você, estar perto de você, aprendendo, vivenciando, que além de ser um professor muito querido, isso é muito gostoso, que a gente ouve os alunos falarem de você sempre com muito amor, com muito respeito, e eu acho que isso é a consolidação do bom trabalho que você faz, né? Obrigado. E com carinho, com amor, dedicação. Então, é uma honra para mim, toda vez que Olha, eu conheci a doutora Ana, primeiro pelo sobrenome Frontini, porque não vai ser agora que nós vamos falar, mas a doutora Ana é filha do professor Paulo Salvador Frontini, que foi, nos anos 90, um ícone do direito comercial, porque era a área de atuação dele, mas teve uma importante participação no PROCON, depois ela vai nos contar, e também foi um daqueles que impulsionou o desenvolvimento do direito consumidor no Brasil. Agora, eu queria saber da Ana, e da Ana eu tenho menos notícias do que eu tinha da Gisele, um pouquinho do porquê o direito. Você pensou em fazer outra coisa antes de seguir para o direito? E por que o direito no Largo de São Francisco? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu fiz Mackenzie, só corrigindo. O direito na Faculdade de Direito do Mackenzie, não no Largo de São Francisco, no Mackenzie, desculpe. Então, por que o direito, né? Não, eu quis ser atriz. Eu queria fazer teatro. Quando eu estava no primeiro e segundo colegial, eu achava que, meu Deus, eu ia ser uma excelente atriz, que ia dar super certo, que eu tinha desenvoltura. Mas você tem muito traquejo, né, Ana? Não, mas não para palco, né? Assim, falta bastante para ter desenvoltura para palco. E meus pais foram muito inteligentes, porque eles nunca disseram, não vai ser. E nem você não tem talento suficiente. Não, tudo bem, vê um curso que você ache bacana, já começa a fazer agora. Não deixa para terminar o colegial e fazer depois. Já faz agora. E eu sou sócia até hoje do Clube Pinheiros, e o Pinheiros tinha um curso de teatro, e eu me inscrevi nesse curso de teatro. E aí eu percebi que era muito difícil. Muito difícil. As pessoas têm uma ilusão que qualquer um é ator e atriz. Exatamente. Aliás, o jumento do Saltimbancos diz assim, todo mundo hoje diz que é cantor, principalmente aqueles que não sabem cantar. E todo mundo acha que é ator até enfrentar o desafio, né, Ana? Perfeito, exatamente isso, professor Simão. E aí eu fiz o curso e comecei a perceber, gente, falta talento. É tipo jogador de futebol. Você pode se esforçar, correr atrás e tal, mas se você não tiver esse talento nato, não adianta, você não vai decolar. Então eu percebi isso e aí eu acho que eu fui fruto do meio. Por quê? Porque minha mãe e meu pai, ambos da área jurídica, felizes, muito felizes profissionalmente. Minha mãe, eu não sei, não lembro de nenhum período da minha mãe trabalhar menos que o meu pai. Os dois trabalharam muito a vida inteira, mas felizes, contentes. Então, para mim, era um caso de sucesso. E aí eu ia muito bem em humanas e fiz um teste vocacional e deu direito, aí fiz outro, deu direito. Eu falei, bom, vamos ao direito. E minha mãe era maquenzista, meu pai do Largo São Francisco, foram as duas faculdades que eu prestei. Não passei no Largo. Familiar. Sim, não passei no Largo São Francisco, passei no Mackenzie e fui fazer Mackenzie e sou maquenzista de carteirinha. Que ano foi isso, Ana? 97, eu saí, não, mais cedo, né, porque eu me formei em 2000. Então é 95 a 2000. Exatamente. Eu me formei em 95, 6, 7, 8. 9. Então 96 a 96. O ano que eu me formei, você entrou no Mackenzie. Engraçado que a Gisele contou que os professores que deram civil para ela na São Francisco foram os meus. Eu sou sucessor dos professores de civil. Quem te deu civil no Mackenzie? Bom, tive com o Edivaldo Brito Obrigações, que foi... Parênteses. Um ícone, ponto. É o professor de obrigações. Então, eu fui monitora dele. E isso foi marcante para mim, porque eu gostava do direito civil, mas não era apaixonada. Ser aluna do professor Edivaldo Brito me fez ser apaixonada. Um upgrade. Sim. Você vai para a primeira classe. E aí, com o professor Edivaldo Brito, eu criei uma metodologia de estudo que eu hoje atribuo ao meu sucesso no concurso. Porque ele me ensinou a ler e fichar. Ler e fichar.
E ele fazia isso, como eu era monitor, eu tinha que fazer isso para a aula seguinte, sempre para a semana seguinte. E eu aprendi a estudar com ele, né? A ter uma nova metodologia de estudo, de chegar em casa e ter obrigatoriamente 1 hora e meia de leitura e percepção do que eu aprendi e a tradução para o papel. Você foi uma boa aluna? Sim, sim. A vida inteira, mesmo no colégio, assim, sempre fui nerd. Eu acho até engraçado que hoje os meus colegas, tanto de colégio quanto de Mackenzie, eles veem qualquer coisa minha, eles me mandam assim, Aninha, a gente sempre soube, a maior nerd, a maior nerd. E é isso, mas pra mim, nerd nunca foi pejorativo. Eu também nunca achei isso. Eu achei que é o contrário, é uma pessoa que se estuda e se dedica. Tudo bem, pode ter um certo, mas a pessoa só faz isso, mas de qualquer maneira eu também nunca achei isso um problema chamar de nerd. E você, na faculdade, foi civil a sua matéria predileta ou não foi? Pode contar para nós. Foi civil? Foi civil. Foi civil. E aí eu achava que tudo fazia sentido com a teoria geral das obrigações. Tudo. Então, até hoje, eu digo aos alunos, teoria geral do negócio jurídico, teoria geral das obrigações, ou você sabe, porque não adianta falar, eu só sei família, não, então você não sabe nada. Eu só sei sucessões, agora quem sabe teoria geral sabe tudo. Não, e mesmo para os outros ramos do direito. Sim. Tudo fica mais claro. Você começa a entender melhor. Depois, mais para frente, aí eu já estava no mestrado, eu fui ler Boa Fé do Menezes, né? Cordeiro. E foi outro livro que foi marcante para mim. É um livro de uma leitura mais difícil, eu acho mais difícil, mas também me relembrou uma diferenciação no estudo. Eu percebi que eu tinha que aprofundar, que eu tinha que me interessar por outro tipo de leitura. Então foi muito gratificante. Você chegou a ler, então, Menezes Cordeiro já no seu mestrado. Quem te orientou no mestrado, Ana? No mestrado, o professor Daniel, ele é professor no Mackenzie, em Direito Político e Econômico. Político e Econômico. Você não fez em civil? Não fiz em civil, fiz em político, porque o Mackenzie não tem, e eu queria fazer no Mackenzie. E eu falei, eu virei mackenzista de carteirinha. E eu queria fazer no Mackenzie, e lá é político econômico. E aí, eu decidi fazer voltado para o extrajudicial, eu já era tabeliã, eu queria fazer voltado para o extrajudicial, então eu falei sobre a dispensa do Poder Judiciário nos casos de inventário onde há menores ou testamento, e que poderia ser substituído eventualmente por um projeto de lei que procurasse a manifestação do Ministério Público. Como acontece eu fiz uma analogia com as escrituras de fundação. Então, na fundação é a mesma coisa, a gente faz a escritura e leva para o promotor assinar e se manifestar. Então, é uma fiscalização extrajudicial. Exatamente. E eu, adotando esse modelo, eu trouxe a proposta para o inventário extrajudicial. Essa era a minha tese, e aí tinha reflexos econômicos de desjudicialização. Eu não queria falar de direito, mas só uma pergunta bem rápida, e não vamos estender. Você acha que é possível que está ocorrendo com alguns colegas que estão usando a técnica de inventário com menor, fazer por escritura pública, mandando para o MP, ou seja, dando literalmente um bypass no Código de Processo Civil atualmente, hoje? Não, hoje não dá. Ou você tem autorização prévia. Sim, mas não dá. Eu não consigo. Assim, não tese consigo não dá, enxergar. Acho muito arriscado. Eu até gosto da ideia, porque Portugal já é assim há muitos anos. Mas é que toda vez que faz isso fora do texto da lei, eu acho muito arriscado. Acho. Não, e a gente trabalha hoje com um problema muito sério, que além da responsabilidade civil, desculpa, é direito, mas eu vou ter que falar isso, que é um receio que eu tenho. A responsabilidade administrativa hoje do tabelião, que não poderia ser objetiva nunca, mas eu estou vendo uma aplicação de responsabilização administrativa de maneira objetiva. E isto é lamentável. Não poderia ocorrer, mas está ocorrendo. Então, não adianta, quem está do meu lado do balcão passa a trabalhar com receio em detrimento à independência funcional. Não tem como. Sim, porque também não adianta você querer fazer a lei no caso concreto ou fazer alguma coisa que você depois vai ter dor de cabeça. Sim. Ninguém quer isso. Agora, então, a sua ida para o direito foi nesse desvio do teatro, do Clube Pinheiros, caímos no direito, gostamos de civil. Civil nós gostamos. O professor Edivaldo Brito é um ícone. E depois para ser tabeliã, porque você tinha alguém na família, alguma história? Não sabia. O meu convívio com o cartório extrajudicial era ir fazer as escrituras da família, que eu acompanhava. Mas isso é curioso. Eu era atendida
na época, um escrevente de notas, que hoje é um dos meus grandes ícones na atividade, que é o José Carlos Alves, que é tabelião de protesto, presidente do Instituto. Ele era escrevente no 17º Notas, Titiviso, que era o substituto, parágrafo 5º, né, oficial maior na época. Titiviso era conhecido do meu pai e nos direcionava para sermos atendidos pelo Zé Carlos Alves. E eu achava o Zé Carlos o máximo, assim, o atendimento dele, o conhecimento. Ele é uma pessoa diferenciada. E isso me marcou. Aliás, se não fosse, não tinha chegado onde chegou. Sim, né? sim. Mas ele é humano, ele é humilde, porque a gente vê tanta gente que cresce e perde essa coisa do acesso, da humildade, e isso sempre me encantou. E foi curioso que na banca do terceiro concurso, o Zé Carlos foi minha banca. Ah, é? A vida realmente dá voltas, assim, é impressionante. Mas na banca ele não era tão amável assim, mas tudo bem. Tava no papel de examinador, exatamente. Bom, aí eu me formei, eu queria magistratura, queria prestar concurso para magistratura. Eu, curiosamente, comentava com a Gisele que o único concurso que eu tinha vontade de prestar, mas em tese, nunca prestei prova, seria magistratura estadual para ser juiz cível. Mas que você sabe que depois que eu comecei a conviver com a atividade de vocês, eu sou apaixonado por notas, porque eu acho que é um lugar muito interessante para prestar um bom serviço de uma maneira criativa, inteligente. Mas voltando na sua carreira, daí você pensou na magistratura estadual. Comecei a estudar para magistratura e eu fui estagiária no Ministério Público da Patrícia Ferraz, que hoje é registradora de imóveis em Diadema. Diadema. Grande e uma pessoa excelente promotora, excelente registradora. Eu não vou falar com promotora porque eu não a conheci, mas como registradora ela sim, é de uma qualidade impecável. Sim, e tem uma liderança feminina muito grande. Sim. Né? E a Patrícia me ligou. Não, eu liguei para ela para pedir uma carta de indicação para a magistratura. Porque eu fui estagiária dela, queria que ela fizesse a carta, dizendo que eu trabalhei com ela, tal, enfim. E eu liguei para ela e falei assim, Aninha, mas você não sabe, eu vou te contar da novidade. Eu saí do MP. Eu falei, como assim, doutora Patrícia? Porque ela era excelente promotora. Como assim, doutora Patrícia, o que aconteceu? Não, eu resolvi prestar concurso para o extrajudicial e eu vou assumir um cartório de registro de imóveis em Diadema. Ela não tinha assumido ainda, tinha saído o resultado, já tinha escolhido, mas não tinha entrado em exercício. E eu vou fazer uma comemoração. Eu quero que você venha na minha comemoração. Aí eu falei, claro, imagina, como não, tal. Mas eu desliguei meio atordoada, porque realmente eu não sabia nada de cartório. Então eu falei assim, gente, mas ela é louca, o MP, né? Com a visão que eu tenho do MP. Seu pai? Exatamente. Eu falei, nossa, que corajosa. Bom, enfim. E aí fui na comemoração, e na comemoração encontrei outra pessoa que hoje eu sei a dimensão que tem, que é o Jorge Takeda. Takeda estava nessa festa com a esposa e eles foram, assim, gentilíssimos. Ele não me conhecia pessoalmente, mas ele conhecia meu pai. Minha mãe era procuradora do Estado, então ele conhecia minha mãe também. E aí ficou conversando comigo, e aí ele e a Patrícia começaram, não, você tem que prestar concurso pro Extra, você tem que vir pro Extra, você tem uma vontade de ser empreendedora, você vai conseguir fazer isso no Extra, vem pro Extra, vem pro Extra. Só fazer um parênteses, as carreiras públicas de magistratura, Ministério Público, ou eu como professor da USP, tanto faz, são carreiras muito difíceis para se empreender. Eu diria que até hostis ao empreendedor. Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que não tem espaço. Não tem espaço. É outro perfil. Então, realmente, são coisas que você foi bem orientada pelos amigos da época. Mas era um mundo estranho para mim. E aí eu fui conhecer o cartório da Patrícia. Eu falei, não, pera, eu preciso... porque eles me falaram, vai abrir edital para o terceiro concurso. Presta, o edital é parecido com a magistratura. E naquela época era mesmo, idêntico o edital. Né? Não era tão focado no extrajudicial. Era mais aberto, né? Era mais aberto. Eu lembro, porque eu dava aula para concurso nos anos 2000, ainda era um pouco aberto. Quando que mudou isso? Eu acho que a partir do 4º concurso já começou a ser mais Dá uma especificada, voltado, né? Focar mais nas matérias que tenham relevância para o extrajudicial, pedir mais conhecimento relacionado às normas de serviço. Então, acho que isso foi sendo aprimorado, mas no terceiro realmente ainda era bem edital similar ao da magistratura. E aí eu fui no cartório da Patrícia e fiquei encantada.
encantado, assim, eu adorei o dia a dia, a dinâmica, fiquei impressionada. Claro que ela tinha acabado de assumir, então não é o que é hoje. Hoje eu sei que é um exemplo de ISO, de qualidade, de tudo. Mas eu gostei da atividade. E aí eu falei para ela que eu queria ir em outra serventia para conhecer antes de me inscrever no concurso, porque eu sempre tive medo que a gente, como candidato a concurso, a gente tem uma imagem que não sempre é a realidade, né? A gente imagina claro. um dia a dia muito diferente do que ele vai ser. Claro. E eu queria ter uma noção. É porque às vezes se glamoriza muito. Sim. Porque há um senso comum que é errado, a gente sabe pelos números. Quem vai para cartório é para ficar rico. A gente sabe que tem muitos que vivem daquele mínimo, mas a gente sabe, e aqui também o objetivo não é falar isso. Mas eu acho que glamorizar a profissão é o maior erro. E as pessoas falam, me decepcionei. Não é que você se decepcionou. É que você imaginava outra coisa e que na verdade você não tinha noção do que você estava fazendo na sua vida. É isso. E aí pra onde você foi? E aí ela conhecia... Não, aí a minha colega de cursinho, colega de cadeira, assim, Ana Carolina, o pai dela era substituto no 25º Notas da Capital. Ela falou assim, você quer tanto conhecer o Extra para ver se vai prestar ou não um concurso? Vai lá conhecer o cartório que meu pai é substituto. E aí, quando eu entrei, o 25º acho que até hoje é no mesmo lugar. Onde é? Alto de Pinheiros. Tá. E ele era lotado de gente, uma dinâmica de trabalho meio enlouquecedora até. Numa época que a gente não está vivendo mais, que as pessoas iam muito ao cartório. Agora está muito online. Hoje muita coisa online. Mas eu fiquei encantada com aquilo. Falei, gente, isso aqui é o máximo. Isso é muito desafiador. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo, porque eu não tinha formação nenhuma em gestão. E nem na minha família, né? Eu não vinha de uma família de empresários. Então, assim, a gente não sabia nada de gestão. Pai e mãe funcionários públicos. Exatamente, pai e mãe funcionários públicos. E professores. Sim. Então, assim, o que eu vou fazer ali, né? E aí eu decidi prestar o concurso, comecei a estudar para o concurso do Extra. Eu passei no 3º concurso, 49ª colocada. Eu lembro direitinho que na segunda fase, o gabarito da segunda fase da peça prática era com base nas normas de serviço. Só que, para minha sorte, tinha também uma decisão do STF que ia na mesma linha das normas de serviço. E aí eu fundamentei a minha peça prática na decisão do STF e não nas normas de serviço. E aí no oral eu lembro que o Dr. José Carlos Alves me espremeu horrores. A senhora fundamentou na decisão do Supremo? A senhora não conhecia as normas de serviço? Lembro que eu fui massacrada. Mas enfim, deu certo. E aí... Você assumiu qual? Assumi Jardinópolis, Tá. que é uma cidade, na época, de 38 mil habitantes, fica a 40 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade muito bonitinha, assim, bonitinha mesmo. A cidade é bonita, ela é pequena, mas ela é bonita. Do lado de uma cidade maravilhosa, que é Ribeirão. Eu tenho muito apreço por Ribeirão. Eu também. Muito apreço. Uma cidade que eu gosto muito. E eu gosto de clima quente. Então, eu adorei a região, para mim era fácil, muito acesso a ônibus. Aí teve uma época que até teve avião da Gol, então era super viável financeiramente. Desculpe perguntar, nessa época você já era casada, Ana? Já era casada. Eu casei em 2003 e eu fui para Jardinópolis em 2005. Mas não mãe ainda? Recém-casada. Não mãe. Aí eu fui para Jardinópolis e assumi, eu lembro meus primeiros meses, eu diria. A pergunta é exatamente essa que eu fiz para a Gisele. E o Blasco acabou comentando um pouquinho da vida dele, mas não nessa conversa. O que é chegar num lugar para uma atividade que você nunca exerceu, que você tinha muito conhecimento teórico, que você não teria sido aprovada, e de repente falar assim, agora eu sou tabeliã de Jardinópolis, dona do... Vamos usar o termo popular, não delegatária, dona do cartório. Este cartório para chamar de meu. E aí, o que você faz? Você liga para alguém chorando e pede ajuda? Não. Não, chorar não pode, né? Por mais que a gente tenha vontade, tem que disfarçar. Eu lembro que eu cheguei ali, me apresentei para o interino, falei, olha, eu sou aprovada, eu acabei de passar no fórum, entrei em exercício, então eu tenho que assumir isso aqui. Preciso conversar com você, como é que a gente faz o acerto do acervo e tal, porque ele era, na verdade, do quadro funcional de Batatais. Então eu sabia que ele não ia continuar em Jardinópolis, porque ele ia voltar para o cartório que ele é do quadro funcional. Aí ele falou assim, não, a gente tem que acertar aqui o que é meu, né, que eu pus aqui de investimento, mas
você me paga como você puder e tchau, eu tô indo embora. E eu lembro, bom, primeiro, uma maravilha do interior, né? Eu fui super bem acolhida pela equipe local, né? Era um quadro pequeno, mas de pessoas que tiveram muita compaixão por mim. Porque eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz, porque ele era o único que lavrava escritura. Tinha escritura mais fácil, tinha uma escrevente que lavrava, mas quando era uma divisão amigável que eu fui atender. Divisão amigável, ela não sabia nem por onde começar. Mas quem disse que eu sabia por onde começar? E aí apareceu lá uma família, lembro perfeitamente dessa cena. A gente veio para fazer uma divisão amigável. Eu só lembrava de imóvel rural? De imóvel rural. Eu só lembrava do seguinte, no INCID TBI. Era a única coisa que eu lembrava, né? A nerd. Era isso que eu lembrava. Do concurso. Exatamente. Lá fui eu com cara e coragem. Então, oi, prazer, meu nome é Ana Paula, como é que eu posso ajudar? Vocês querem fazer uma divisão amigável? Aí eles apareceram com aqueles mapas e memorial descritivo das áreas no papel, numa pasta amarela daquelas de elástico. Velhíssimo o material. Não, eles tinham acabado de fazer. Tinham acabado de fazer? Tinham acabado de fazer. Achei que eles estavam fazendo aqueles documentos do tempo do Império para você. Não, eles fizeram, estava tudo pronto, não podia estar mais redondo do que aquilo. Ai, que maravilha. Mas eu não sabia que estava tudo redondo. E eu me deparei com aquele monte de documento, aquelas pessoas olhando para minha cara, e a única pergunta deles quando a gente pode assinar e qual o valor? Valor? Eu não sabia nem olhar na tabela. Aí eu fui me socorrer da Érica, que era essa escrevente que lavrava venda e compra. Falei, Érica, eu não sei ler na tabela. Eu não sei enquadrar na tabela. Eu sabia que era por teoria eu sabia tudo. É por faixas, mas como cobrar divisão amigável? Desculpa, não sabia. Aí, o teórico de novo, eu sabia, por gleba, como se fosse uma escritura por gleba. A hora que você senta na cadeira, não adianta, você pode ter decorado as faixas, você não ia conseguir chegar no cálculo. Não ia. Não é assim. E a insegurança de passar uma informação... errada? Aí eu não tive dúvida, eu realmente não tive vergonha e falei para eles, olha, eu tô começando hoje, então eu vou pedir um favor, vocês se importam de eu ligar para o registrador de imóveis para ver se ele pode me ajudar? Aí eu liguei para o registrador que nunca tinha me visto na vida, falei, oi Marcelo, meu nome é Ana Paula, eu sou a tabeliã que assumiu aqui o Notas de Protesto, você pode vir no cartório me ajudar a atender uma divisão amigável, porque eu não sei nem por onde começar? E a minha sorte, Simão, então, o anjo da guarda da gente é poderoso, né? Marcelo foi o melhor amigo que eu poderia ter arrumado. Ele e a esposa. A esposa dele, para você avaliar, virou minha substituta. Eles eram a minha família em Jardinópolis. Assim. Que bonito. Fico até emocionada. Realmente eles cuidaram de mim, assim, me ajudaram demais. E o Marcelo veio para o cartório rindo. Ele tinha sido do Notas, em Minas, tinha sido trabalhado num cartório de notas, ele não tinha sido tabelião. Mas ele tinha, além de ser registrador de imóveis, ele tinha toda a vivência do tabelionato de notas. E ele sentou do meu lado e me ajudou a atender. E aí, quando ele viu a documentação, ele falou assim para mim, você tem sorte, hein? Não podia estar mais redondo. Isso aqui é sentar no computador e fazer. Passou todos os valores, ele sabia tudo. Eu só acompanhei o atendimento do registrador de imóveis. Aí ele passou tudo para as pessoas tal, e ele foi embora, mas imagina, o que aconteceu? 6 da tarde, baixa era aqueles portões tipo de padaria que você baixa, assim, baixei o portão, liguei para o Marcelo, Marcelo, você vai ter que me ajudar a redigir, né? Ou você acha que eu vou conseguir pegar um modelo e tocar? Não há a menor possibilidade. Ele falou assim, não, faz o seguinte, então vem para minha casa, eu tô aqui com a minha esposa, e a gente trabalha aqui. E foi assim minha primeira escritura. Nossa, mas que demais sua experiência. E quanto tempo você ficou lá em Jardinópolis? 7 anos. 7 anos. Daí você prestou concurso novo ou de remoção? Não, eu prestei concurso no ingresso e na remoção. No 4º concurso, eu fui aprovar... Então, aí o que aconteceu? Minha família toda em São Paulo, meu marido em São Paulo, eu queria voltar para São Paulo. Isso eu sempre quis, eu sabia que eu queria voltar para a capital. Sou paulistana de feijoada e pizza. Então, eu queria voltar para cá. E aí eu decidi que eu só ia escolher um outro cartório se fosse para voltar para São Paulo. Enquanto eu não tivesse uma classificação que eu conseguisse escolher São Paulo, eu não sairia de Jardinópolis. Claro, por quê? Porque eu também criei vínculo na cidade. Eu morava super bem, numa casa térrea super gostosa. Eu criei amor pela cidade. Claro. Então eu falei, não quero ficar pulando. Sim. Daqui eu quero voltar para minha cidade. Senão eu continuo aqui.
Faz todo sentido. E aí, prestei o 4º concurso, passei em 49ª, não tinha... Não, 49ª eu passei no 3º. Subi um pouco no 4º concurso, não vou lembrar. Melhorei um pouco, mas muito longe da capital. Aí, no 5º concurso, eu fui reprovada na 2ª fase. Eu lembro perfeitamente, porque foi traumático. Eu tinha estudado muito para o 5º concurso. Eu estava muito afiada. Então, mas é concurso, a gente nunca sabe o que vai dar na cabeça da gente. Era uma peça prática que você tinha que registrar. Era um concurso que só tinha registros de imóveis. E a peça prática você tinha que registrar. E eu devolvi. Devolvi com propriedade. Devolvi, fundamentei a devolutiva. Eu saí da prova achando que eu tinha feito a melhor prova da minha vida. E uma devolutiva assim que era de 9/10. E eu encontrei de cara com uma colega minha amiga pessoal, a Laura Vissotto, e a Laura fez assim, ela prestou também prova, ela falou assim, nossa, é aquele caso de vila, era só fazer as 2 matrículas, e daí a matrícula da... Eu falei, como assim? De vila? Casa de vila, sabe caso de São Paulo, dessas casas de vila? Era isso. E você não enquadrou corretamente? Não, porque não estava escrito, né, caso de vila, claro. Você tinha que interpretar. Eu falei, Laura, eu devolvi. Ela ficou com o olho marejado, porque ela virou e falou assim, mareado, né? Tanto faz. E aí ela pegou, olhou pra mim e fez assim, você errou. Mas ela ficou triste, porque ela sabia o quanto eu estava estudando. A sua dedicação. E aquilo foi um dia terrível pra mim. Não, eu gosto quando a gente narra, eu estava narrando com a Gisele também a questão da insegurança de prestar concurso, porque as pessoas olham a gente hoje, tudo é ótimo. Não, é muito difícil. Tem muito sacrifício. Sim. Eu imagino para você tomar uma invertida nos seus projetos, num detalhe, e você achando que foi bem. Não, e saindo da 2ª fase. Como é que você não toma é que eu tive nem esperança. Sim. Assim, e quando saiu o resultado, olha só, aí foi chocante mesmo, porque a Laura era a 2ª melhor nota de 2ª fase. Então, eu me deparei com um gabarito na saída da prova, que era o gabarito da 2ª melhor nota, exatamente. E ali, enfim, mas o resultado não foi duro, porque o resultado eu já previa, né? Eu já previa, não tinha como. Não tinha jeito. Não tinha jeito, errei mesmo, tirei 0, errei a peça, tirei 0. E o duro é recomeçar nessa hora. O duro é recomeçar. Mas a gente recomeça, né? Enfim, você acorda, levanta a poeira e dá a volta por cima, é isso aí. E aí voltei a estudar e prestei o 6º concurso. Eu tinha uma classificação boa, mas eu não conseguia pegar São Paulo. Eu conseguia pegar arredores. Foi no 7º que você ficou? Em 6º. Em 6º lugar e a Gisele 7º, que ela comentava agora. Então no 7º você veio para a capital? No 7º eu vim para a capital. Aí deu certo. E já era o 22º? Já. E... Faz quantos anos, Ana, que você está aí lá? Hoje, estou completando 12 anos de capital. Hoje, vamos anotar, 5 de outubro de 23, 12 anos de capital. E tem uma curiosidade bacana, que o 22 foi fundado em 5 de outubro de 1940. E aí, quando eu descobri isso, claro que eu entrei em exercício não por conta disso, óbvio, não imaginava. Mas são as coincidências, São as coincidências. E hoje eu estava presente na escolha do 12º concurso, e me deu até uma nostalgia, assim, de lembrar do meu momento de escolha, que eu lembro que eu saí da escolha, e o concurso de cartório tem muito problema de entra liminar, sai liminar, então eu queria entrar logo em exercício. Né? E eu lembro que a escolha foi no TJ, no tribunal mesmo, ali antes do Salão dos Passos Perdidos, naquele saguão. Sim. E eu lembro que eu peguei ali a minha outorga. Eu acho que não era definitiva, depois que a gente pegava a definitiva. Mas eu lembro que eu peguei, atravessei, fui até o João Mendes, na 2ª Vara de Registros Públicos. Era a doutora Renata Mota Maciel, que estava respondendo pela 2ª Vara. E aí eu falei... Uma nota pessoal, eu gosto muito da Renata. Eu também, estou com ela na banca de Alagoas. Gosto muito dela. Ela é especial. E, meu Deus, né, que magistrada, assim. Sim. E aí... doutora Renata, eu quero entrar em exercício. Ela, hoje? Mas acabou de ser a escolha. Eu falei, não, eu quero entrar hoje. Porque você já faz a escolha, já vem investidura, então aí você já pode entrar em exercício. Ela falou, hoje? A senhora tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. Eu não quero esperar um dia. E eu saí de lá e fui direto para a Avenida Brasil. O cartório ficava na Avenida Brasil. Ela ficava na Brasil? Ficava na Brasil.
Era uma casa bonita da Liga das Senhoras Católicas. Ah, eu sei. Eu sei. Esquina com a Chiafarelli. Sim, eu sei. Lá era o seu cartório. Por isso que, sim, nosso amigo comum, que depois eu vou citar, falava da Vida Brasil. E quando chegou em São Paulo, o desafio foi muito grande ou você já estava escolada, já era uma tabeliã com uma experiência grande? 7 anos são 7 anos, né? Mas capital é capital. É outro desafio. A nós. Até hoje eu me sinto desafiada, assim. Meu maior desafio qual é? É ser uma boa gestora no 22º, né? E sem perder, que é uma coisa que eu me preocupo muito com a atividade, sem perder essa raiz da função notarial, que é o atendimento ao público. Curiosamente, o Blasco, você e a Gisele, eu estou citando os 3 porque são os 3 que eu conversei já até agora, dizem que o ato eletrônico, a distância, deu uma certa esvaziada naquela coisa do cartório movimentado e que vocês sentem falta. E, curiosamente, eu frequento o cartório desde sempre, quer seja por amigos, quer seja por ser advogado, quer seja... O cartório vazio dá uma sensação de que alguma coisa não é cartório. A gente está acostumado com aquele cartório em ebulição. É gente que entra, é gente que sai, é gente que pede. Onde eu reconheço firma, é verdade. Eu acho que quem é titular de cartório, pode ser protesto, pode ser o que for, sempre trabalhou com pessoas, né, Ana? Sim. Ou seja, é um atendimento ao público. É um atendimento ao público. Sim, é isso. Claro que o padeiro vende pão e leite. Vocês prestam serviços jurídicos, mas é um atendimento ao público. Não, né? É atendimento público. E quem não gosta de público, acho que não devia ir para a área de vocês, porque tem que atender público. Não dá. Nós somos a massa de trabalho de vocês. Sim. Agora, Ana, saindo do tabelionato e dos seus desafios, eu adorei essa primeira parte da conversa, vamos falar da Ana Paula, mulher, mãe, esposa, tabeliã, mestre e ainda... Qual que é o seu cargo no Colégio Notarial? Atualmente eu sou diretora acadêmica. Eu adoro esse termo. A minha diretora acadêmica, por isso que o nosso curso está aqui, graças à nossa diretora acadêmica, que acreditou no curso. E a verdade é que eu desenvolvi um apreço por eventos institucionais, então eu virei essa diretora de eventos. Do Colégio do Brasil ou de São Paulo? Não, dos dois. Dos dois. Dos dois. Ana, então diga, primeiro, a que eu perguntei para a Gisele, e eu quero ouvir de você. Se eu não fizer essa pergunta, é sério, ninguém assistiu a nossa entrevista. Ser mulher num meio praticamente dominado por homens há muito pouco tempo. Hoje a Gisele disse que pelas contas dela, 46, 54, ainda é um pouco mais homem, mas não é uma coisa relevante. Você sofreu algum preconceito, algum tipo de descrédito, algum tipo de misoginia por ser mulher numa profissão? Eu não estou nem perguntando antes, estou falando não extra. Quando você sentou em Jardinópolis. Ah, sim, em Jardinópolis, sim. Eu percebi até que teve determinado momento que eu estava perdendo cliente, porque as pessoas vinham procurar a figura do tabelião, homem. Com óculos de garrafa, um pouco de caspa no cabelo. Eu cheguei até a atender gente que ficava aflita. Eu falava, não, fica tranquilo, eu sou esposa dele. Daqui a pouco ele chega. E nunca chegava. Mas eu comecei a perceber que eu estava perdendo clientela porque tinha esse preconceito de que a figura do tabelião tem que ser homem, né? Tem que ser um homem. Certo. E não uma mulher, e naquela época novinha. Você era muito jovem. Então, sim, Jardinópolis eu sofri muito. Mas isso foi superado com alguma rapidez ou demorou muito para... Ah, não, eu acho que foi um trabalho de formiguinha. Foi longo? Foi um trabalho longo. Mas quando saiu já era a doutora Frontini, todo mundo já gostava da senhora. No interior é a Ana do cartório, né? É a Ana do cartório, é verdade. Então eu saí já a Ana do cartório. Mas, com a personalidade formada. Mas foi melhor do que essa aí que veio da capital. Melhorou. Sim. Meu rótulo melhorou. E aqui em São Paulo, foi difícil? Então, eu até agradeci hoje lá no 22 que eu tive um apoio surreal dos escreventes do 22. Assim, eu tive uma recepção maravilhosa. Maravilhosa. Eu tive embates, mas não com os escreventes. Eu tive com a família do anterior, aí eu tive, enfim, coisas que eu superei e deu tudo certo. Mas com os meus escreventes são meus amigos, meus escreventes são do meu time. Eles jogam no meu time, mas eles jogaram sem me conhecer. Isso eu tenho que sempre agradecer. Interessante. Porque eles não me conheciam. Você foi acolhida por eles. Eles não sabiam quem eu era.
né? Eu podia ser uma louca que não sabia nada. Sim, claro. E um dia apareceu e falou, sou titular do cartório. exatamente. E um dia... E tô aqui com o termo assinado pela doutora Renata, tô investindo. Exatamente. Mas eles me acolheram e, claro, e me alertaram de muita coisa. Porque ser tabeliã na capital significa você ter uma malícia que você não adquire no interior. É basicamente, você está dizendo, na busca de clientes. Não, eu tô falando de tudo. De tudo. De você sacar que você está sendo enrolada, de você perceber, você não perceber e você está atendendo um falsário. Tá. Né? De você, assim, o risco é constante, é diário. Você está sempre sob risco. Se você não tem pessoas com mais experiência, que tenham essa vivência da prática, que tenham essa malícia, você é engolida. Você é engolida. É a selva de pedra. Também o Blasco comentava isso, o problema dos falsários, o problema de quem vai buscar assinatura falsa, reconhecimento de firma. E a sua cobrança pessoal por ser mãe, mulher, eu não tabeliã, era mãe ainda. Quando eu assumi São Paulo, eu não era mãe ainda. Já era esposa, mas não era mãe ainda. Eu decidi que eu só ia ter filho quando eu chegasse em São Paulo. Você fez um projeto familiar com o marido? Sim. Para esperar ser mãe? Sim. Já, vamos dizer, estabelecendo definitivamente. Sim, porque eu achava que eu não ia conseguir estudar morando em Jardinópolis. E também porque eu sei que nem sempre a vida ocorre dessa forma, mas a minha visão é que eu tenho um pai muito presente na minha vida e eu queria que meu filho tivesse um pai muito presente na vida dele. Então, se eu tivesse filho em Jardinópolis, qual seria a possibilidade dessa criança conviver com o pai dela? Mínima. Claro. Mínima. Ia ser de fim de semana. E olhe lá. Claro. E eu não acho que é justo com a criança. Então, E nem com o pai da criança. E nem com o pai, claro. Você priva os dois lados da relação. Então, assim, de novo, não é sempre que dá certo, mas se a gente puder fazer de uma maneira que a figura materna e paterna seja presente, daí é o melhor balé, né? É o par perfeito. Exatamente. E, Ana, a sua decisão de ser mãe, a sua decisão de ser tabeliã e a sua orientação familiar de carinho, de afeto, jurídica do seu pai e da sua mãe. O professor Paulo Salvador Frontini é um jurista com J maiúsculo, mais grande, um Jotão. Você em algum momento se sentiu assim, ai meu Deus do céu, eu sou filho, eu não falo da sua mãe porque eu não a conheci, mas seu pai, enfim, eu conheci muito bem. Você em algum momento se intimidou? Se em algum momento teve naquilo algum tipo de, ai meu Deus, não posso frustrar meu pai, ai não posso decepcionar minha mãe? Não, como é que foi ser filha, eu digo foi porque hoje você está estabelecida, mas uma jovem filha do professor Paulo Salvador Frontini? Então, a minha relação com meu pai é traduzida por uma palavra, amor. A gente vai ficando mais velho e consegue mensurar melhor o quanto a gente foi amada a vida inteira. E isso torna a vida da gente muito melhor, mesmo nos momentos difíceis. Então, para mim, o meu pai é esse referencial de amor. Claro, ele é tudo isso, construiu uma carreira brilhante e tudo, mas para mim, eu olho para mim, ele é o meu pai. Ele é o cara que quando eu tomava fora, eu chorava no colo dele. Que se eu fazia uma burrada, era para ele que eu pedia ajuda. Então, não tem como ser intimidador, porque para mim não é o jurista que está ali. Para mim é o meu pai. É o meu pai. É isso, é uma figura de amor. Então, isto foi muito bacana. E a personalidade do meu pai, ele é uma pessoa muito humilde. O meu pai nunca assim, teve nenhum tipo de vaidade de dizer o que ele construiu, o que ele foi. Não, ele não tem. Ele é um privilegiado. Ele não tem essa vaidade. Então, o meu exemplo, o que vem para mim em relação ao meu pai, é assim, ele é uma pessoa muito feliz. Ele teve uma vida feliz, profissional, amorosa, de palmeirense, de um magistério, que a paixão dele por dar aula é enorme, né? Até hoje. Ele até hoje reclama da expulsória. E ele, claro, tem todo esse lado, mas ele não olha com isso como, nossa, olha o que eu conquistei. Para ele é assim, pô, que legal, eu consegui fazer dar certo, sabe assim? Que bom, eu fiz o meu melhor. É isso.
E até hoje você me contou outro dia, eu queria que você também fizesse depoimento para falar do seu pai, que depois nós vamos caminhar para a conclusão, da relação com os alunos dele até hoje, né? Nossa. Ou seja, como eu disse de manhã para o Blasco, você não é ex-aluno, é antigo, porque parece que você rompeu o vínculo. E os alunos são alunos para sempre, né? Sim. Seu pai continua tendo uma relação... Os alunos do meu pai, em alguns especiais do mestrado, eles são maravilhosos. Porque meu pai está com 87 anos e a gente percebe que as pessoas mais velhas às vezes vão ficando esquecidas, né? E os alunos do meu pai, principalmente as turmas, últimas turmas, e também alguns antigos, realmente criaram um vínculo com ele. E eles visitam o meu pai, eles almoçam com o meu pai, eles trazem situações do dia a dia para contar para ele, para trazer alegria para a vida dele, para torná-lo importante naquele momento. Isso é um gesto de carinho que eu só tenho a agradecer, porque ele espera por esse almoço, né? Então, assim, para ele hoje, para quem tinha uma rotina que não tinha... Eu lembro que tinha épocas que eu reclamava, brava, assim, eu tinha uns 15, 16 anos, eu não te vejo mais. Na época que ele foi secretário, eu era muito privada do convívio com ele. E eu reclamava, pai, eu não te vejo mais, eu não encontro com você. E hoje a rotina dele é, claro, uma rotina de uma pessoa de 87 anos. Ele tem várias ocupações? Sim, mas não são as mesmas. Claro. Então, esse fato das pessoas irem até a casa dele, procurá-lo, ter esse momento, né? Porque tempo é o maior exemplo de amor, Simão. A pessoa dedicar o tempo dela a você é a maior expressão de amor que a gente pode ter. Quando alguém te dedicar algum tempo, você tem que agradecer muito, porque o tempo é precioso. E é isso. Essa relação dele com os alunos é maravilhosa, né? Excelente. Eu quero, antes de concluir a conversa com a Ana, dizer o seguinte. Eu conheci a Ana antes de conhecer a Ana pelo pai, porque o professor Paulo realmente nos anos 90, foi essa época que ele foi secretário, governo Quercia? Governo Quercia, secretário da Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor do governo Quercia, e eu entrei na faculdade logo depois, ele já talvez não fosse mais secretário, mas enfim, ele era um homem do consumidor, ou seja, falava de consumidor, participava de eventos de consumidor. Então eu conheci o sobrenome Frontini, do professor Paulo Salvador, e portanto da Ana, naquela época, com muita admiração, porque eu fui representante discente no Direito Civil, lá da USP, e sabia dos problemas que a gente tinha com vários professores. E seu pai estava entre aqueles que era muito bom ser aluno dele, dito pelos meus colegas alunos, portanto, era um elogio de alunos com relação ao mestre. E ouvi falar da doutora Ana Paula Frontini quando o meu querido amigo, que também é amigo dela, portanto, falar nosso querido amigo, o professor Magalhães, faleceu a mulher, ele teve um problema numa documentação específica de um imóvel, e ele disse assim, mas Simão, quem fez isso para mim foi a Ana Paula Frontini, conhece? Eu falei assim, não, professor, só de nome. Ah, mas eu vou ligar para ela vai resolver isso aqui para mim. Eu falei, eu tenho certeza. E o professor Magalhães, que nós perdemos em 2022, agora fez um ano em setembro de 23, tinha pela doutora Ana Frontini um apreço enorme. E eu digo que os amigos dos meus amigos são meus amigos. E a gente acabou se conhecendo, e realmente hoje eu digo para ela que o tempo de amizade é inversamente proporcional ao carinho, porque o tempo é menor e o carinho é maior. E vocês viram então que foi um bate-papo muito agradável, que mostra só uma coisa, uma ou várias. 1, persistência, persistência, persistência. 2, como diria a frase antiga, levantar depois de cair. Ainda que coberto de pó ou sujo de lama, isto é ser homem. Aquele que cai e não se levanta não é digno da vitória. Ela teve um revés num concurso que era o melhor da vida dela e que ela virou a página, voltou a estudar e está aqui. E por último, essa relação familiar. O seu filho tem quantos anos, Ana? 10 anos. 10 anos. E ele fala em direito, fala em engenharia, que é do marido, ou ele fala em ser youtuber ou jogador de futebol? Conta pra gente, Ana. Conta pra gente. Ele quer ser jogador de futebol. Né? Eu acertei. Ele só fala de futebol, ele sabe todas as escalações. Ele me fez ler página de esporte no jornal, né? Porque filho é uma loucura e a gente faz qualquer coisa por eles. Essa é a mais pura verdade. Então, meu filho me fez ler página de esportes no jornal, porque eu tenho que ter assuntos que interessem a ele, né? A gente tem que se vender também para o filho. Claro, claro. E o João é isso. O João é apaixonado por futebol, ele ainda acha que vai ser jogador. Tá. E eu não perguntei para a Gisele isso, mas vou perguntar para você. Você gosta de ler também?
Gosto de ler. Gosto E de anda ler. lendo alguma coisa interessante para contar para os nossos espectadores? Eu li, tô tentando lembrar o nome do livro, Nação Dopamina. Nação Estou Dopamina. lendo. Foi um tabelião que postou, o Arthur Delguércio, ele postou na página Conheço. dele e falou que era uma leitura agradável e que ele recomendava. E vamos ver, tô no comecinho, tô gostando e vamos ver o que vai ser. Mas é uma leitura facinha. Se o Arthur recomendou é porque é bom. O Arthur tem postagens interessantes, é uma pessoa interessante. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. A doutora Ana Paula Frontini, tabeliã aqui do 22º Tabelionato de Notas da Capital, Brigadeiro Luiz Antônio, e minha querida amiga. Até uma próxima conversa que eu espero que seja tão agradável para vocês como foi para mim e para minha amiga Ana. Ana, Obrigada, obrigado. professor Simão. Beijão, Muito viu? obrigada.